Nesse contexto, então, explica para a gente esse paradoxo primeiro. O paradoxo da conduta ilícita é a página 19, o primeiro paradoxo. O paradoxo da conduta ilícita ser crime contra si mesmo perante a evolução. Sim, as pessoas, se elas tivessem noção, né, do paradigma consciencial, da multiexistencialidade, da multisseriexualidade, da cosmoética, elas não cometeriam crimes, porque ainda que a pessoa, nesse momento, está achando que está se beneficiando, muitas vezes ela nem vai ser levada a júri, não vai ser condenada. Muitos crimes acontecem e ninguém fica sabendo. A pessoa é exitosa dentro daquela ilicitude. Só que ela está cometendo, ela está tendo êxito, entre aspas, nesse momento, nessa vida. Ainda que ela não vá ser condenada, lá na frente, quando ela estiver no momento de renovação, quando ela estiver mais madura, ela vai perceber que ninguém ficou sabendo, mas que ela se comprometeu com muita gente. O professor Valdo costuma falar dos 700 anos para fazer a recomposição quando se tem uma vítima de homicídio. Então, até, já que você perguntou do paradoxo... Fala o próximo, então. Vou falar do segundo, que também é bem interessante. O paradoxo da pena máxima do ordenamento jurídico representar parcela mínima frente às leis da cosmoética. O que acontece? Qualquer pessoa, as pessoas que cometem crimes, elas podem ser condenadas por 100, 200 anos, mas o máximo que elas vão cumprir, o máximo, são 30 anos. São pouquíssimas pessoas que já conseguiram cumprir essa pena. Porque muitas morrem, porque a maioria não sai por bom comportamento, foge, enfim. É uma estatística bem pequena. Então, suponhamos, até ontem eu lembrei do Carlinhos, o Ministério Público Federal está pedindo 80 anos para o Carlinhos Cachoeira. Suponhamos que ele seja condenado por 80 anos. Ele vai cumprir, no máximo, na melhor das hipóteses, 30 anos. Tá, daqui a 30 anos ele sai lindo e louro, e fala assim, estou quites com a justiça, com o Estado, eu não devo nada à sociedade, eu não devo nada para ninguém. Lê do engano, porque 30 anos, próximo, perto desses 700 anos que o professor nos fala, que seria, né, uma média para poder fazer recomposição com uma vítima de homicídio. Ele fica preso somente 15 anos porque ele sai por bom comportamento. Sim, mas eu estou falando assim, no máximo que o ordenamento permite é 30. É 30. Ele dificilmente vai ficar 30. Não, Ninguém isso aí eu dei fica. um exemplo. Dificilmente vai ficar, e nem vai ser condenado por 80. Mas vai pegar semiaberta. Acho que ficou, que eu me lembro que ficou 30 anos, foi aquele bandido da luz vermelha, que depois foi até, ele acabou morrendo também, saiu e logo depois ele cometeu o crime de novo, quer dizer... Não adiantou ficar 30 anos. Eles cumprem 1/3 da pena e saem por bom comportamento. Oi? 1/3 da pena eles cumprem e saem por bom comportamento. Sim, tem todas essas hipóteses. O que eu estou falando é que se cumprir os 30, vai ser uma parcela mínima perante as leis da cosmoética, que fala que para uma única vítima seria cerca de 600, 700 anos. É nesse sentido. As pessoas quase nunca ficam 30 anos. Não. Pergunta verbetógrafa. Aqui na página 18, Códigologia. O Código de Leis Anacrônicas. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Sim, as leis anacrônicas são aquelas leis envelhecidas. Elas não foram revogadas pelo próprio ordenamento jurídico. Elas foram se tornando em desuso. E o pior que eu vejo, igual eu falei agora há pouco, a questão das leis do trânsito. Elas são novas, mas elas já nascem velhas, porque não é para cumprir a questão do bafômetro. Existe a lei para poder inibir os crimes, porque é o que mais mata no nosso país. A gente não tem guerra, mas a gente tem uma guerra no trânsito, que morrem milhares de pessoas por ano. Então, ela já nasce com esse óbice. A pessoa não pode dirigir bêbada, mas ela não é obrigada a fazer o teste. Então, quem que vai fazer, gente? Quem que vai fazer? Fazer mais uma questão. Aqui na página 20,
Só retomando essa discriminação velada. Eu, no meu entendimento, a questão das cotas para afrodescendentes não é uma medida discriminatória e sim compensatória, no meu entendimento, certo? Certo. Se a gente for analisar a Socinha aí, sempre tem uma questão assim de certo preconceito com a cor, por exemplo, a cor negra. Eu lembro que uma época eu assisti uma novela lá e tinha um céu que aparecia, né? Tinha alguns fenômenos, só que o céu tudo era branco, todos brancos, coelhinhos brancos, pombinhas brancas, não tinha nem uma pombinha preta ali, né? Eu até comentei uma vez com uma colega minha, que é também da minha cor, um pouco mais escura, eu falei assim, olha, se o céu for assim, nós estamos lascados, né? Porque nós não vamos para lá, não. E também aproveitando o exemplo que o professor Valdo comenta da identidade extra dele, do Zéfiro, né? Que era uma pessoa de cor. E aproveitando, assim, ampliando essa discussão, assim eu levo a questão, assim, e se o Zéfiro estivesse hoje aqui na cor que ele era, negro, e vestisse negro, e ficasse tudo negro ao redor dele, independente da energia que não tem cor, né, então, varia. Será que tudo isso, toda a ideia da conscienciologia também, estaríamos hoje nesse avanço? Será que não viria a questão própria da discriminação que é interior, íntima, de cada um? Como é que você chama? Meu nome é Rui. Oi, Rui? Rui, quando eu coloquei isso aqui, eu coloquei a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que é uma medida discriminatória no sentido de que deixa a entender, nas entrelinhas, que a pessoa não teve condição de se submeter à prova do vestibular, ao Enem, ou sei lá o que faz hoje em dia, igual às demais pessoas. É nesse sentido. Ela está pedindo arrego, está errado. Isso aí é racismo. Entendeu? O racismo é deles mesmos que estão fazendo. Deles próprios. Eu também sou contra essa lei, isso é uma burrice. Agora, é muita gente contra essa lei. Sim, o que eu vejo, no Brasil Rui, já tem gente, pelo menos, já está pensando em alguma coisa. Os próprios negros são contra, Pois porque imagina, quando eles saírem da faculdade... Estão chamando a atenção que eles são inferiores. Estão colocando eles como se fossem inferiores. E, na verdade, não são. E não a são. questão é a pobreza, é igual eu falei aqui. O problema é que não são. A questão é a pobreza, é o processo estudo ruim. É esse. Não é a cor. Eu mesma estudei em escola pública. Então, se tivesse que ter cotas, teria que ter cotas para todo mundo que tem baixa renda familiar, para louro moreno, não há e não para negro. A hora que começa. Isso chama discriminação. Discriminação é racismo. Eu gostaria de entrar na discussão, que eu ia entrar aquela hora, não deu tempo. Eu acho que o termo não seria discriminatório, seria mascaratória. Na verdade, isso é uma grande fantasia, uma grande falácia do governo para esconder a falta de investimento na educação e dizer que a pessoa não tem capacidade. É verdade, estuda aí que eu estou falando. Tá? Eu só queria discordar de um ponto que tu colocou, Marlene, tu falou assim que a pessoa, porque é morena, vai ter dificuldade, e aí a pessoa, o cliente não vai querer ir lá porque a pessoa possivelmente tenha sido beneficiada pela cota. Eu te pergunto, esse juiz que tu colocou aí, ele era preto? Não. Pois é, deve ter feito uma boa faculdade particular, entendeu? Então, uma coisa não justifica a outra. Sim, só para poder o argumento, tu está fazendo uma defesa indefensável. Sim, Neida, mas isso aqui, né? A gente que está com um pouquinho mais lúcido, a gente está falando de uma Socinha, entendeu? Mesmo que seja de uma Socinha, acho que a gente tem que raciocinar o seguinte, né? Tu não pode usar um argumento ruim para combater o outro. Entendeu? Eu continuo achando, eu não mudei o meu, em que pese a argumentação do colega Rui, ele até chegou a abordar a questão extrafísica, se o professor Valdo quiser entrar, né, como é que seria o Zéfiro? Provavelmente o Zéfiro aparece de negro quando precisa, porque no extrafísico a gente não tem, a gente pode mudar o paravisual, ser criança, ser bicho, ser negro, ser louro, a pessoa que domina o parapsiquismo e as energias, ele vai mudar quando ele quiser. Ele vai aparecer com a melhor forma para ele fazer a melhor assistência. Então, eu não vejo se teria. Agora, que existe no nosso país a questão da discriminação, isso aí é claro que existe. Aonde não existe? Como ficaria o advogado de defesa sabendo que o réu é culpado? De que modo ficaria isso cosmoeticamente? Pela lei, alguém tem que defendê-lo, cumprir esse papel, ele seria prejudicado? Aí é uma questão de escolha, né? Nós vimos ontem, antes de ontem, no julgamento do jogador Bruno, que os advogados desistiram do processo, os advogados de um dos criminosos, do Bola,
porque a juíza tinha diminuído o tempo de defesa. O tempo de defesa, em geral, é 2 horas, com direito à réplica e à tréplica de 30 minutos. Como eram muitos réus, ela reduziu para 20 minutos. E eles não quiseram, eles deixaram o processo, que fez com que aquele réu fosse desmembrado do julgamento. Já é o segundo. Mas depois voltaram, né? Depois ele vai ser julgado independente. Parece que eles voltaram também. Houve um negócio na televisão. Hoje não tem jeito. Eles foram multados, R$18 mil. Os advogados foram multados porque eles abandonaram o processo ali na hora. Mas isso tudo é recorrível, é apenas a primeira instância, né? Quem vai julgar isso depois é um órgão colegiado que vai rever. Mas o que eu vejo na questão da cosmoética, aqui na CCCI, nós temos muitos colegas que fizeram a dissidência da advocacia justamente por isso, para não ter que passar por isso, não ter que ficar defendendo pessoas e entrando em interprisões. Profissionalmente. Aí é a escolha de cada um, cosmoeticamente, com toda certeza. Se ele sabe, com toda certeza ele vai se... Agora, uma boa parte, todo advogado de defesa sabe se o réu é criminoso mesmo real. A verdade é essa, porque o cara fala para o advogado tudo que ele pensa, né? Nos filmes americanos eles mostram isso tudo lá, como é que é. De modo que a posição do advogado de defesa desses criminosos é muito difícil. É opção, né, professor? Ontem mesmo ele foi demitido. O advogadão lá do Bruno, ele demitiu ele na hora. Eu não quero mais, você vai arrumar outro. Então, causou espanto. Ninguém sabe. Ele falou, mudei de estratégia. O próprio jogador falou, eu mudei de estratégia. Não quero mais você. E o cara mudou e ele ficou sem advogado. Ele arrumou outros na hora lá. Vai saber o que aconteceu? Pensar. Agora, o negócio é acabar com a baboseira. É muita bobagem que tem, né? Então, com respeito à própria parapsicologia, o parapsiquismo, a parapercepciologia, a multidimensionalidade, é muita besteira que tem, devido aos problemas de misticismo, entende? De dogma e outras coisas mais. Então, isso aqui, conscienciometodologia. A pessoa precisa estudar o processo de conscienciograma. Holoperconscienciologia. Aumentar o nível de entendimento das coisas, o nível de lucidez. Heterocriticologia. Fazer crítica às coisas que aparecem. Não está admitindo tudo, porque isso é lavagem cerebral. Vem as coisas, a pessoa engole aquilo tudo por inteiro. Isso é lavagem cerebral. Paraetologia é a mudança de comportamento. Nós temos que ver o comportamento da gente. Todo mundo tem que estar em constante renovação de postura, que é o jeito para a gente evoluir. Parafisiologia. A maioria ignora o que é fisiologia e o que é parafisiologia. Interassistenciologia, lembrar que quando você está assistindo alguém, você está recebendo também, você é o primeiro a assistir. E a paraprofilaxia, fazer a prevenção disso. Você vê que tem sua razão de ser até um certo ponto, a ordem que está aqui. Sim. O senhor coloca aqui também no número 1, o batismo, no primício. O que o senhor sugere para a gente, professor? Porque, vira e mexe, a gente é convidada para ser madrinha de batismo de alguém da família. Mas aí eu falo um negócio que eu falo para você. As leis existem para melhorar os costumes. Como é que fica? A gente tem que ponderar com as pessoas, olha, isso é burrice, está ultrapassado, isso é besteira, você não é bicho mais, deixa de ser proto-reptiliano, estão se arrastando por aí afora, isso é bobagem. Mas se a pessoa não aceita a argumentação, professor? Até você deixa para lá, cada um que bem entende. Aí eu vou tomar as quebradas da evolução, não é isso? Não dá para uma pessoa agradar todo mundo. A primeira coisa, Marlene, é isso. Essa é uma lei. É impossível a pessoa agradar todo mundo. Outra coisa, qualquer artigo que você escrever, um texto que você faça, vai ter muita gente a favor, muita gente indiferente e muita gente contra. Isso faz parte do serviço. Nós somos diferentes. A humanidade é constituída de elementos diferentes. Eu nunca vi um texto que tivesse unanimidade absoluta. Isso não existe. Sim, sempre tem gente que dá conta. O meu verbete a gente percebe isso. Aqui dentro. Faz parte. Eu já escrevo esperando que tenha bastante gente contra. Faz parte do serviço. Ainda mais a gente que está trabalhando com REPOM.
entende? As coisas mais avançadas, isso é normal, tem que ter muito. Em certos contextos tem que ter mais gente contra do que a favor. Outra coisa, a sociedade é patológica. Se o povo não dá conta naquilo que eu estou fazendo, eu estou com alguma coisa errada. Tem que dar o contra. Professor Valdo, o que o senhor acha que move mais a pessoa para frente, a consciência para frente? Ela saber do poder que ela tem, aquela autopotência, ou é a interação? Ela exagerar o poder que ela tem. Ela acha que é tal. É um Deus na Terra. É o dono da cocada preta. Aí é que o negócio vai para trás. Uma boa parte das pessoas é assim. Outra coisa é a ingenuidade das pessoas que pensam que os outros são mais ignorantes que ele. É esperteza. O cara quer ser espertalhão. Isso aí dá na cabeça dele. Sei. Então, assim, o que move a pessoa a mudar, então, é realmente a interassistencialidade quando ela vai ponderar essas coisas, é isso? Porque aí vem os amparadores para ajudar a pessoa. O amparador só aparece quando tem alguém que está fazendo assistência. Senão, ele não tem ambiente para ele. Porque tem aquele verbete que o senhor fala da autopotencialização. É aquela outro tipo de... Não é poder, né? É de autopotência. A potência que a pessoa tem. A maioria de nós todos estamos com um percentual enorme de ociosidade das nossas possibilidades. Então, nós temos muita potência, mas estão ociosas. Você não usa, você não aplica. Aí eu fiquei me perguntando o que moveria mais. Se é você ter consciência dessa autopotencialização, ou se é da interassistencialidade, da capacidade de fazer... Mas é a mesma coisa, né? Aquela hora, como é que a pessoa é. Tem que ver como é que é. Agora, no fundo é a mesma coisa, né? Mais a ignorância mesmo. Falta de vivência. É o que acontece mais. Falta de autovivência. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso,
aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.